minha gente, beleza? Bom, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deu uma entrevista no Hotel do Flamengo em Goiânia e, claro, conforme prometido aqui no vídeo publicado nesta manhã, a gente vai repercutir essa entrevista. Inscreva-se no canal, dê seu like, ative o sininho, comente também e, como sempre, nosso caderno aqui já é outro, diferente, mas no qual a gente anota tudo e vai dissecando aqui ponto a ponto. Bom, confirmada a saída do Rafinha, vou voltar ao assunto Rafinha daqui a pouco, mas está confirmado, né? Ontem no canal a gente já tinha até publicado um vídeo que dizia assim, sem Rafinha, Flamengo pode usar Arão, enfim, no improviso, tá? Então a gente já tinha, ontem a gente já estava trabalhando com essa possibilidade, não só aqui, né? Vamos dar a César o que é de César também, bastante gente já noticiando que esse acerto com o Olympiacos era iminente e de fato se concretiza. Mas eu quero voltar aqui na questão da pressão sobre o técnico Domenech, né? Que ficou claro ali, pelo menos publicamente, que o jogo contra o Coritiba neste sábado não é o fiel da balança para a permanência ou a saída do técnico Domenech Torrent. De acordo com o vice de futebol Marcos Braz, é claro que o presidente é quem tem a última palavra, mas ele é o homem do futebol. Tem aquele conselho também do qual ele faz parte, assim como o BAP e membros, né? O Bruno Spindler e membros ali de 3 correntes políticas que apoiaram a Rodolfo Landim na sua eleição, e isso tudo teria que passar por ali. Mas o Marcos Braz deixa claro que não vai ser determinante esse resultado do jogo contra o Curitiba para a permanência ou saída do técnico Domenech Torrent, tá? Então, haja o que hajar, como diz o outro, né? Óbvio que seu português bem errado, mas acontece o que acontecer, o Domenech Torrent não cai neste sábado, tá? Para desespero de muitos, eu acho, minha opinião pessoal, tem que ter paciência mesmo. Trouxe um técnico da Europa, não é assim, vai demitir. Já falei para vocês aqui algumas vezes, técnicos muito bons que vieram para o Brasil não tiveram a mesma paciência que outros técnicos têm. Citei os casos de Passarella no Corinthians, Gareca no Palmeiras e Paulo Bento no Cruzeiro. Entre eles, o ponto em comum: 3 meses sem trabalho, ou seja, o trabalho não completou 3 meses, melhor dizendo, para esses caras, tá? Então assim, não adianta, gente, não adianta se despencar aqui para Portugal, para Espanha e depois de, sei lá, 3 jogos mandar o técnico embora, tá? Ele citou aqui aquilo que a gente já havia trazido, né? Sobre o tempo que o Jorge Jesus teve para o primeiro jogo, foram exatamente 20 dias de treino. O primeiro treino foi no dia 20 de junho de 2019, o Domenech, segundo o Marcos Braz, deu 4 treinos, foram 5 na verdade, mas é claro que isso também tem uma régua aí de análise que a gente vai ser coerente com ela, tá? Ele admite que os resultados não são os esperados, mas não precisa ser Marcos Braz, é óbvio que não são os esperados, né? O Flamengo entrou no Campeonato Brasileiro como favorito, né? Ainda acredito que seja o time mais forte, claro, jogando aquilo que pode, né? Mas o futebol até agora foi um desastre, à exceção do primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. O Marcos Braz também falou sobre isso, né? Que no primeiro tempo jogou bem contra o Atlético Mineiro e ali nas entrelinhas deixou a culpa com os atacantes. Ele falou, perdemos muito gols e tal, e falou que o primeiro tempo do Atlético Goianiense foi um horror mesmo, tal, não usou esse tema é meu, mas bate com o que ele falou aqui, tá? Vamos lá, eu tô lendo aqui, tá? Pra gente ir falando sobre isso. Então, sobre Domenech Torrent, tá dissecado aqui. Mauro César Pereira tinha trazido a notícia de que os jogadores surpreenderam negativamente o técnico Domenech com a falta de forma física, né? Que o Domenech ficou assustado quando viu lá os dados dos jogadores. O Braz disse que teve acesso pessoalmente aos exames fisiológicos e que nada constatou. Bom, mas aqui tem uma coisa importante, ele até fala, né, que sobre aquela folga, né, que o Flamengo para de jogar no dia 15 de julho, teve uma folga de 8 dias e depois volta a treinar com o Mauricinho, e ele foi perguntado se foi um erro isso, teve essa pergunta. Ele falou não, que não foi um erro, né, que eles confiam no trabalho do Maurício, que não dá para apontar o dedo para um culpado agora. Eu acho que 8 dias de folga foi demais. Havia falado isso aqui na época, mas ele acha que não foi um erro, então tá tudo certo, tá?
Que mais? Vamos lá. O Marcos Braz também fala que o futebol ruim não é de hoje. Acho que nesse ponto, nesse aspecto, a gente vai concordar. Ele foi até o dia 14 de março para falar sobre aquele jogo contra a Portuguesa, né? No Campeonato Carioca, na Taça Rio já, que o Flamengo jogou mal contra a Portuguesa, que ganhou no sufoco, ali de virado por 2-1. Esse jogo pareceu uma exceção no meio de outros jogos bons, né? O fato é que depois da volta do futebol na pandemia, exatamente no dia 18 de junho, no Campeonato Carioca, quarta rodada da Taça Rio contra o Bangu, dali em diante o Flamengo não jogou mais aquele futebol que encantou o mundo, dá para dizer assim, em 2019 e no início de 2020. Então tá feito o registro aqui em relação... Tudo que o Marcos Braz está falando eu estou comentando aqui. Se não, você pega a entrevista, veja aí você, mas eu quero comentar, fazer uma análise em cima do que ele foi falando. Então acho que ele errou a mão nisso aí, tá? Rafinha. Bom, o Rafinha fez funcionar a cláusula dele, né, do contrato, de que podia sair para a Europa sem pagamento de multa rescisória quando quisesse, né, tinha 2 anos de contrato, ou seja, mais 1 ano de contrato, mas optou pela saída para o Olympiacos. De acordo com o Marcos Braz, a proposta apresentada pelo Olympiacos, o Flamengo não tinha a menor possibilidade de competir com ela, em nome da austeridade financeira. Eu acho que está certo, tá? Você tem lá o número, você não pode sair desse número, senão vai dar problema lá na frente, tá? Então ele se manteve fiel às finanças do Flamengo e diz que não existe mais nenhum jogador no elenco que tenha essa cláusula no contrato, tá? Nenhum jogador. E que o Flamengo já está atrás de um substituto para o Rafinha. Isso é importante dizer. O ideal é que fosse alguém sem contrato para que pudesse chegar, né? Senão só em outubro. Aí seria um grande problema para o Flamengo isso, tá? Mas o Flamengo já está atrás de alguém. A gente falou aqui dos nomes do Valência, que jogava no Manchester United, né? Ficou 10 anos por lá, equatoriano, que começou até como quase um ponta-direita e foi recuado pelo Alex Ferguson até virar lateral, e do Zabaleta também. São jogadores que estão sem contrato, que tiveram grandes atuações por 2 times grandes ingleses, né? City e United. Eu particularmente prefiro Valência, mas não sei se será um desses dois. São especulações até aqui. E ele explicou que o Flamengo não foi ao mercado anteriormente, e aí eu já havia falado sobre isso aqui, faz todo sentido, porque o time tinha cortado o salário de funcionários, demitido funcionários, cortado o salário de jogadores, então por que queria atrás de reforços, né? Então, assim, não faria muito sentido mesmo. Isso aí pode quebrar elenco, né? Vai falar, pô, o cara tá cortando meu salário e traz o outro cara aqui, começa a azedar o clima no vestiário. É óbvio isso, né? Então o Marcos Braz falou sobre isso. Portanto, voltamos aqui mais uma vez a falar sobre que lá atrás começou essa história de Bustos, lateral direito Bustos, lateral direito do Independiente, né? E não havia proposta nenhuma a ele. Muita gente estava dando como certa, né, essa contratação. Aqui no canal a gente trouxe que não havia proposta. E não havia de fato, tá? Isso foi confirmado hoje pelo Marcos Braz. Então cuidado aí com tudo que vocês leem, porque muitas vezes vão colocando aí com o Flamengo contrata lateral direito e tal, não sei o quê. Então o Rafinha, de fato, está fora do Flamengo. É um jogador que foi importantíssimo, né? O Marcos Braz até falou que está fazendo 35 anos, tem um contrato de 2 anos para jogar até 37 anos, e bateu numa tecla que eu acho fundamental, né? Eu jogo ele fora do Brasil, gente, então eu posso falar que isso pesa mesmo, tá? Não é só a situação do futebol brasileiro, a situação da segurança no Brasil, a situação social no Brasil, a situação da pandemia no Brasil. É um pacote morar no Brasil, não é só assim, eu amo o Flamengo, vou ficar incondicionalmente aqui. Não, o jogador sempre deixou claro que gosta do Flamengo demais, né? E foi fundamental até para a conquista do Flamengo de Libertadores e Campeonato Brasileiro, entre outros títulos. Agora, falar que vai embora porque não gosta do Flamengo é trair, não. O cara, de repente, não está confortável em ficar no Brasil. Fala, peraí. E tinha 14 anos de Alemanha, né? Fala, peraí, isso aqui tá uma bagunça, né? Então, alguém aqui está confortável em ficar no Brasil? É muito difícil, né? Então, ele fez essa opção, resolveu picar a mula mesmo, vai embora, que seja feliz no Olympiacos. É um time que sempre disputa o UEFA Champions League também. É um time grego que não vai conquistar o UEFA Champions League, isso não vai acontecer. E acho que não está saindo por vitrine nenhuma também. É o último grande contrato da carreira dele, vai lá acertar a independência financeira dele. E assim, que seja feliz. Agora, voltando aqui ao jogo contra o Coritiba, especificamente, o Mateuzinho tinha que ser aproveitado, né? Foi lá, entre aspas, rebaixado ao sub-20 de novo. Aí tinha que ser aproveitado nesse time. Vamos ver como é que o técnico Domenech Torren vai armar o time. Eu não sei ainda como é que vai ser. Mas definitivamente o Rodrigo Caio, acho que está claro, né? Pelo jogo anterior do Flamengo contra o Atlético Goianiense, que não deve ser uma opção.
Tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.